Oi, gente, mais uma reflexão pra gente. Dessa vez um assunto um pouco polêmico, tá? Mas tudo que eu trouxe aqui foi retirado de livros de feministas, ok? Não há nada com homofobia, nada. Eu não tenho nada assim, eu respeito, tá? Qualquer opção da pessoa, isso não me interessa, isso aí cada um responde por si, tá? O que eu venho trazer aqui é uma pergunta, é uma reflexão. Será que é possível uma cristã, uma mulher cristã, ser feminista? Será que é possível conciliar as duas coisas? Será que alguma coisa tem relação com a outra? Tem como se sustentar? Vamos ver, né? Vamos lá ao conceito de feminismo, né? O movimento que luta pela igualdade entre homens e mulheres, né? Teoricamente deveria ser isso, mas a fala das próprias precursoras do movimento, ela distorce a luta pela igualdade. Na verdade, a luta do feminismo é pela superioridade em relação ao homem, a desconstrução da família e a promiscuidade social. Não são falas minhas, são falas contidas no livro delas. Elas escreveram, elas falam isso. Pode ser que na TV o diálogo seja outro, mas tem que ser outro. Como ela vai chamar um público, atrair um público, colocando o que realmente elas pensam? Não ia ter como. E com o pensamento maquiado, como elas colocam, tem atraído várias mulheres e várias cristãs. E com certeza, a maioria dessas mulheres não sabem o que estão defendendo. Não tem ideia das ideologias desses líderes aqui feministas. A luta pelo direito de voz, contra a violência, isso está tudo correto, não tem problema. Mas quando a gente toma conhecimento sobre as ideias de direito destas mulheres, escritas em seus livros, vemos que o movimento é um pretexto para outros tipos de liberdade. São outras áreas que elas querem alcançar. Elas querem um lugar em outros pontos, certo? Ver tantas mulheres dizer que são feministas e são cristãs só me faz concluir duas coisas. Ou essas mulheres realmente não sabem o que é o feminismo, nunca leram os livros dessas feministas, ou então elas nunca foram cristãs. Porque os dois, sinceramente, não tem como. Tiveram 3 ondas, né? Muita gente já disse que a gente está até na 4ª onda de tanta coisa que essas mulheres já impôs, esse movimento já impôs, já beira uma 4ª onda, né? Mas pela biografia são 3 ondas, né? A primeira onda, que foi o movimento das sufragistas, né? Que foi uma luta pelo direito ao voto e pelo direito à mulher trabalhar. Só um parêntese, eu não tenho como falar de todas elas, então eu escolhi as principais em cada onda, mas claro que são inúmeras, muitas líderes, tanto fora do Brasil quanto dentro do Brasil, várias. Eu pontuei algumas para que não ficasse uma coisa muito longa. Ocorreu por volta do século XVIII, no Reino Unido e nos Estados Unidos, em meados de 1848, certo? Foi neste momento que o movimento se consolidou em torno da luta pela igualdade de direitos para homens e mulheres. As precursoras Elizabeth Stanton e Lucretia Mott começaram a realizar reuniões numa igreja. Pediram consentimento à igreja, aos bispos, enfim, se diziam cristãs, e ali começaram a fazer reuniões com mulheres e a dizer que era uma luta
para que fosse conquistado o direito ao voto e o direito às mulheres trabalharem fora. Mas, dos primeiros passos dessa onda das líderes de movimento, começou a se revelar o caráter delas, né? Elizabeth Stanton, apesar de ser casada e ter 7 filhos, ela começou a mostrar que ela via um lado muito negativo no casamento. Ela se dizia cristã, mas colocou o cristianismo e o casamento como culpados pelas frustrações das mulheres. Para ela, o casamento era uma escravidão e a maternidade era um sofrimento e uma angústia para as mulheres. O saldo dessa primeira onda. Muitas mulheres não quiseram se aliar a esse movimento porque não viram com bons olhos. Muitas mulheres não queriam dessa liberdade que elas queriam de antemão, né? Algumas queriam trabalho, mas outras não concordavam com o que tinha de alicerce nesse movimento, o que no fundo elas traziam para esse movimento, que não era só aquela de conquistar voto e trabalhar fora. E começaram a surgir clínicas clandestinas de aborto. As líderes elas se rebelaram contra as ordens eclesiásticas, contra os ensinos bíblicos. O voto que elas diziam ser a luta delas, né, ele não foi conquistado. Ele foi uma concessão dada pelos homens. O voto masculino foi conquistado a partir de quando os homens eram alistados para o exército para lutar pela sua pátria. As mulheres, o voto, os homens só concederam a elas, mas sem essa obrigatoriedade de se alistar ao exército, que isso elas não quiseram, né? Até o congresso que elas fizeram em favor, em prol dessas lutas, até o congresso ele foi ministrado por um dos maridos delas, porque elas mesmas não se sentiam capazes de assumir a posição de apresentar esse congresso. E muitas famílias começaram a ser desconstruídas, muitos conceitos de famílias, rebeliões. Uma delas, uma filha não queria participar do movimento e ela simplesmente expulsou a filha de casa porque a filha não concordou com o movimento. Depois disso, a gente vem para a segunda onda. Não é assim, uma onda, um espaço e outra onda. Não, isso foi um movimento contínuo e quando elas viam que estava decaindo, que tinham que acrescentar algo mais, então aí começava uma nova onda, um novo olhar do movimento. A segunda onda ela começou na década de 1960. As líderes elas viviam na promiscuidade, sexualidade subversiva, a qual elas denominaram de revolução sexual. Os principais nomes dessa onda era Margaret Sanger. A Margaret Sanger ela abandonou o primeiro marido para buscar essa revolução sexual. Ela apoiava o aborto e abriu várias clínicas de aborto. Foi presa por conta disso e depois passou a se chamar Bertha Watson. Apoiava o divórcio, a contracepção, a eugenia. A eugenia ela é uma forma, defendia que grupos indesejáveis não podiam reproduzir. Esses grupos seriam o quê? Seriam incluídos de acordo com as condições socioeconômicas das pessoas, pelos vícios, mulheres alcoólatras, mulheres viciadas em alguma droga, enfim,
ou alguém com doenças físicas ou mentais. Eugenia é isso. Então, isso ela queria aniquilar, não era para ter reprodução desse tipo de anomalia na visão dela. E também ela apoiava o racismo. Incrível, né? Feministas apoiando o racismo, mas na TV não passa isso. Na TV é tudo muito bonito, é o direito da mulher negra, é o direito disso, é o direito daquilo. Mas na prática, a precursora aqui da segunda onda, né? A Berta Watson, né? Que era Margaret Sanger, ela apoiava o racismo. Ela não queria que se disseminassem a raça negra, e uma das razões para o aborto também era isso, para que as negras não tivessem filhos, para não misturar a raça. Outra líder foi a Simone de Beauvoir. Ela é muito conhecida entre o feminismo. Ela escreveu o famoso livro Segundo Sexo. Casada com Sartre, e ela defendia a ideia de que os homens são seres descartáveis e desprezíveis, certo? Simone e seu amante, eles apresentavam problemas íntimos para aceitar os sinais de velhice e culpavam a maternidade por isso. Ela era aliciadora de adolescentes. Ela falava para as famílias que ia ensinar as adolescentes, passar os ensinamentos dela, e daí ela aliciava e também abusava daquelas adolescentes. Muitas delas se suicidaram. Ela defendia a pedofilia e vivia num relacionamento muito libertino, muito liberal, um trisal. E ela e o Sartre, eles foram defensores no julgamento de 3 homens que abusaram de 3 crianças de 13 anos, e elas foram a favor dos homens. Ela foi a favor dos homens. Vamos ter a Betty Friedan, que é a autora de outro livro famoso, o livro chamado A Mística Feminina. Ela escreveu que a condição de dona de casa para uma mulher era tão perigosa quanto viver num centro de concentração.